Ana Ferri de Barros, que é psicóloga, psicodramatista e psicoterapeuta formada pela PUC São Paulo. Atua há mais de 10 anos com as temáticas de direitos humanos, sexualidade, gênero e diversidade sexual em diversas áreas. Foi conselheira e coordenadora da Comissão de Sexualidade e Gênero do CRP, do Conselho Regional de Psicologia de São Paulo, na gestão 2010 a 2013. Trabalhou como assistente técnica na coordenação de políticas para a diversidade sexual da Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania de São Paulo e atualmente desenvolve projetos, oferece consultorias, palestras e capacitações na temática. Ana, o espaço é seu. Bom dia. Em primeiro lugar, quero agradecer muitíssimo pelo convite para estar aqui mais uma vez na Defensoria, né? As pessoas das BETs. A gente já trabalhou muitas vezes em parceria, em conjunto, enfim. Então, bom, queria, em primeiro lugar, marcar meu lugar de fala, né? Eu estou aqui como psicóloga, não como psicóloga acadêmica, mas como tanto psicóloga clínica, mas também como ativista, né? Ao longo da minha trajetória profissional, eu tive sempre uma prática muito colada ao ativismo pelos direitos humanos, né? Não importa quantas vezes eu falo, eu sempre fico um pouco nervosa. Então, assim, como ativista, como psicóloga, como pessoa cis, enfim, mas que foi buscar entender sobre essas questões, enfim, né, fazer uma militância, inclusive pela despatologização, a partir deste lugar de ativista e do contato com pessoas trans que começaram a pautar essa questão, inclusive porque eu era psicóloga e estava ali no meio, né, trabalhando com essas questões. Então, eu fui para o Conselho de Psicologia tentar entender quais eram as referências que a gente tinha para a prática profissional dos psicólogos em relação à transexualidade, travestilidade, e descobri que não tinha muita referência, né? Então, acho que uma primeira contextualização diz respeito a esse nome da minha fala, né? Resgate histórico a partir do olhar da psicologia. Acho que primeiro é entender que são várias as psicologias, né? E eu estou falando a partir de um lugar político, inclusive, né? Não como CRP, porque não sou mais conselheira, isso não é uma fala institucional, mas que é muito marcada por esse viés de uma escolha que a gente fez naquela época, e aí sim junto ao conselho, que é uma tomada de posição, né? Então, existem várias psicologias, várias possibilidades de olhar para o mundo, para as pessoas e para os temas, para os fenômenos. E essa foi uma escolha que a gente fez a partir de um diálogo com toda a sociedade, com outras áreas do conhecimento, enfim, com o movimento social, né? Então, é uma fala também a partir desse lugar que é político, né? Que tem uma escolha. Bom, isto posto, também queria dizer que a gente tem um público bastante heterogêneo aqui hoje, né? O que torna difícil esse lugar onde a gente está aqui, porque, bom, é um tema que tem sido cada vez mais debatido, mas que as pessoas, em geral, estão em lugares muito diferentes de entendimento, né? Então, primeiro eu queria saber... Deixa eu passar aqui. Isso. Vocês conseguem ler? Sim? Mais ou menos? Então, você tem sexo, gênero, desejo, prática, e aí, nas linhas XY, masculino, por mulheres, ativa. Alguém nunca viu essa tabelinha na vida? Tá, levanta a mão com vontade, assim. Isso. Tá. Então, a gente tem mais ou menos metade das pessoas que não sabem muito bem do que a gente está falando quando põe essa tabela aí. Eu acho que é importante partir desse primeiro alinhamento, né? Daniel fez uma fala super importante, que eu acho que contextualiza, né?
Mas assim, mais objetivamente, quando a gente psicologia, né, começa a tentar entender melhor como é que a psicologia está em relação à transexualidade, enfim, a gente se depara com os estudos de gênero, né, os chamados estudos de gênero, e que vão questionar esse suposto alinhamento entre sexo, gênero, desejo e prática. Essa última coluna ela já está um pouco relativizada, né, quando a gente pega o bonde. Mas, então, você tem uma ideia de que deva ser natural, né? Você nasce com um corpo macho ou XY, enfim, do ponto de vista cromossômico, né? E que seu gênero seja masculino e que, portanto, seu desejo seja por mulheres e sua prática sexual ativa. De novo, essa última coluna já vem meio relativizada, né? Mas isso, algum dia, foi também considerado como uma necessidade dentro dessa lógica de que haja uma linearidade natural entre essas coisas, né? Quando a gente começa a discutir isso, já há uma desconstrução dessa linearidade, né? Isso foi uma coisa que a gente foi criando e que é arbitrária, e na prática a gente observa que existem múltiplas combinações dessas colunas, desses fatores, né? Então tem gente que nasce com os mais diversos corpos e que vai expressar o gênero das mais diversas formas e que se relaciona afetivo ou sexualmente com pessoas dos mais diversos gêneros e sexos, tá? Tudo bem? Então a psicologia se depara com isso, né? Com esse lugar. Então, gênero é um construto social, gênero não é uma coisa que está colada no sexo biológico das pessoas, embora né, a gente saiba que essa desconstrução é muito difícil e que a sociedade ainda está, né, como o Daniel falou, isso está muito, muito arraigado na gente, nas instituições e nas relações todas, né? Bom, então eu vou voltar um pouquinho. Ao mesmo tempo, a psicologia, e ali os debates e todas as conversas que a gente estava fazendo na época digo 2008 mais ou menos, no Conselho de Psicologia, também questionando essa lógica patologizante, medicalizante, de uma maneira mais geral sobre a vida, né? Então, a discussão sobre a patologização da transexualidade ou as expressões de gênero, enfim, ela se insere numa discussão um pouco mais ampla para a psicologia, né? Para essa psicologia que a gente estava discutindo e fazendo ali. Então, a gente começa a discutir a patologização da transexualidade dentro desse processo mais amplo que se convencionou chamar de medicalização. Eu não gosto muito desse nome porque associa ao médico e não é isso, né? Então, a medicalização, que eu acho mais legal a gente falar patologização, é esse processo que reduz aos indivíduos, né, às pessoas, processos que são mais sociais, enfim, problemas que são de todas as naturezas. Então, você pega lá as criancinhas, eu tinha até separado um vídeo, mas achei que não vai dar tempo de passar. Você pega as criancinhas que têm dificuldade de se adequar de alguma forma àquela escola que é rígida, aquelas normas, enfim, e em vez de você olhar para a escola ou para as práticas educacionais que a gente tem, você vai dizer que a criança tem TDAH, transtorno de déficit de atenção, vai dar Ritalina, né? Então, é esse processo que a gente tem feito isso historicamente, e a medicina, a psicologia e a sociedade como um todo, com todos os fenômenos, né? A gente também vai falar que o problema é do bandido, a gente vai falar que o problema... A gente dificilmente vai olhar para a sociedade como que a gente tem produzido essas coisas, né, nos indivíduos. Então, é dentro desse cenário mais amplo de discussão que a gente começa a discutir a despatologização da transexualidade e da travestilidade, né? Bom, e aí, porque a gente está falando de uma perspectiva histórica, né? Antes disso, a homossexualidade também foi despatologizada
entre aspas, né? A gente tem, nas classificações de doenças, a homossexualidade estava lá como homossexualismo, né? E, ao longo do tempo, ela vai sendo entendida como uma prática natural, não desviante, não patológica, que não é uma perversão, uma doença, enfim, e é retirada dos manuais diagnósticos, né? Mesmo que isso tenha acontecido, você tem, então, uma tentativa, aquilo que ficou conhecido como cura gay, né? Uma tentativa de reverter isso, né? A despatologização da homossexualidade, promovendo a cura da homossexualidade, ou práticas psicológicas que queiram curar a homossexualidade, né? Então, você tem isso tanto do ponto de vista mais técnico, né, acadêmico, então psicólogos associados a outras crenças pessoais, enfim, em geral religiosas, querendo construir ali um conhecimento, forçando uma barra, na maior parte das vezes, né, para dizer que a homossexualidade, enfim, pode ser curada e tal. E tanto desse ponto de vista, quanto do ponto de vista mais político. Então, tem... a gente teve lá na Câmara dos Deputados, algumas vezes, projetos de lei querendo derrubar a Resolução 01 de 99, que é a resolução do Conselho de Psicologia que diz que a homossexualidade não é uma doença e que, portanto, psicólogos e psicólogas não podem se colocar a querer oferecer qualquer tratamento, né? Bem, hoje a história da cura gay está voltando, né? A gente tem um novo projeto de lei. Enfim, esse projeto que ficou conhecido como da cura gay, ele foi derrubado e hoje a gente tem um novo projeto de lei tramitando que pretende, de novo, né, autorizar que psicólogos promovam tratamentos e enfim. Essas mudanças, elas têm impactos, né? Elas não são só... Às vezes a gente entende isso como um lugar de diagnóstico, de práticas médicas, enfim, mas elas têm impactos em toda a sociedade, né? Então, não apenas para tratamentos médicos ou psicológicos, né? Então, esses manuais que pautam a nossa psiquiatria, enfim, a nossa medicina, eles vão também interferir na sociedade como um todo. Então, por exemplo, a questão da homossexualidade não estar mais catalogada, diagnosticada como homossexualismo, e posteriormente o fato do Conselho de Psicologia ter, a partir, né, desse lugar, ter dito que psicólogos não podem querer promover a cura, porque não é uma perversão, enfim, isso tem, por exemplo, impacto em decisões judiciais de adoção por casais de homossexuais, né, que na decisão ali cita a resolução, já que não é uma perversão, já que não é uma doença, enfim, tudo bem um casal de homossexuais adotar uma criança. Estou falando aqui muito em linhas gerais, né, gente? Então, esses impactos, eles são amplos na nossa vida, na nossa sociedade. E aí, como o Daniel falou, né, a gente pode ter uma perspectiva binária de gênero, né, e de sexo, enfim, né, inclusive hoje a gente já tem um movimento de intersexos reivindicando esse lugar de um corpo que não é nem macho nem fêmea, enfim, necessariamente, mas e que não precisa ser cirurgiado ou transformado para ser aceito, né, para ser possível nesse mundo. Então, a gente parte dessa perspectiva mais binária e começa a entender que não. Na verdade, a gente não tem só corpos machos, corpos fêmeas, a gente não tem só homens e mulheres, né? A gente não tem, inclusive, expressões de gêneros que sejam só masculinas ou femininas. A gente tem uma grande diversidade aí. Então, a partir disso, não faz sentido, inclusive, a gente ficar dividindo as pessoas necessariamente
nesses diagnósticos que tem uma perspectiva bem binária. Então, você tem, para a medicina, né, transexual masculino, transexual feminino, e depois para os próprios movimentos sociais. Esse slide ele é um pouco antigo, né? Os movimentos sociais têm a referência na identidade, vou falar de mulher transexual, né, para aquela pessoa que nasceu XY, ou enfim, com alguma outra conformidade corporal, mas que nasceu com um corpo macho e que se entende e vive um gênero feminino, e homens trans o inverso. Mas mesmo no movimento social essa discussão ela é viva, né? E hoje a gente tem pessoas se reivindicando não binárias. Então isso está em constante transformação, né? Então eu não sei se, acho que o Daniel não falou disso, né? Das classificações. Mas elas vão mudando mesmo dentro dos próprios manuais, né? Então, quando o Conselho de Psicologia vai lá e adere a uma campanha internacional pela despatologização, você tem dois grandes manuais, né? Um que é a Classificação Internacional de Doenças, que é mais geral, que é da Organização Mundial da Saúde, e tem o DSM, que é da Associação de Psiquiatria, que vai falar dos transtornos mentais, né? Então, ambos estavam ali classificando a mesma revisão que tirou a homossexualidade, o homossexualismo, né? Inclui lá o transexualismo. Então, isso é uma coisa muito fluida, enfim, e que, por a gente entender que o gênero é um construto social e que tem impactos nas vidas das pessoas, tanto a classificação diz como a patologia, quanto da transexualidade, né? Quanto depois a despatologização, o Conselho começa a se posicionar a esse respeito e adere à campanha internacional pela despatologização, que é justo a retirada desses termos dos manuais internacionais de classificação de doenças, né? Então, até então, a transexualidade, a travestilidade estava classificada como um transtorno mental. Isso tem reflexos também em como o Conselho de Medicina vai entender a transexualidade e as práticas médicas em relação a isso, né? Então, as resoluções do Conselho de Medicina também vão mudando, né? Você começa a ter, desde 2008, quando é instituído o chamado processo transexualizador no SUS, a medicina começa a criar resoluções e portarias, enfim, coisas para poder fazer as cirurgias e os procedimentos de modificações corporais como um todo, né? Isso é uma coisa que vai mudando com o tempo. E também o próprio Ministério da Saúde, que, pautado no que a medicina diz, decide como será o chamado processo transexualizador, quer dizer, a atenção a travestis e transexuais no SUS, e que depois começa a se ampliar também para além só do processo transexualizador, para um atendimento mais integral, digamos, e ambulatorial, a partir também de demandas da sociedade civil, né? Então, aqui colegas que trabalham com isso e que podem depois contar melhor. Bom, então, a psicologia, essa psicologia, ela está alinhada com os movimentos sociais, né, com essa campanha internacional que diz, bom, a gente quer ter o direito a modificar nossos corpos, a ter acesso a tecnologias, né, biotecnologias, sem que tenha um médico ou um psicólogo dizendo, enfim, se eu sou homem, se eu sou mulher, se eu sou o que for, né? Essa, em linhas gerais, é a demanda do movimento social. Então, o Conselho de Psicologia vai dizer, realmente, não somos nós que temos que dizer, né? Qual que é o papel do psicólogo, então? Porque o psicólogo está, inclusive, descrito como um profissional que precisa estar acompanhando esse processo, né, de transição junto à saúde. Então, qual que é o nosso papel? O nosso papel não é dizer você é homem, você é mulher, ou você pode ou você não pode
fazer cirurgia, né? Então, não tinha, nessa época, não tinha nenhuma referência dizendo, olha, os psicólogos nesse lugar devem fazer isso. Quando eu vou lá para o conselho tentar entender o que está acontecendo, não tinha nada escrito, e a gente então começou a tentar construir, né, essas referências. Alguns colegas que estão aqui participaram desse processo, e não só colegas psicólogos, mas pessoas do movimento social, né? Isso foi fruto de anos de debates, conversas, reuniões, enfim. O Conselho de Psicologia foi construindo uma referência técnica junto com a sociedade, enfim, né? Então, em 2011, o Conselho se posicionou politicamente pela despatologização das identidades trans, né? Quando publica um manifesto. E aí, trabalhando nessa construção de uma referência técnica, construiu um seminário junto com o Conselho Federal de Psicologia. Em 2013 foi publicada essa chamada nota técnica sobre o processo transexualizador e demais formas de assistência às pessoas trans, né? Esse documento, para nós, da psicologia, ele é bastante importante, porque ele fala sobre a nossa atuação de maneira, assim, tendo como pano de fundo uma concepção não patologizante, né, da transexualidade, a partir lá daquela posição que a gente já tinha tomado, né. E não é perfeita essa nota, ela tem aí alguns problemas, principalmente num lugar em que ela diz que a psicoterapia deve ser, né, essencial, né, nos processos de acompanhamento para a transição, enfim, porque as nossas discussões lá, elas eram unânimes e todas as pessoas concordavam, por mais que a gente tivesse diferentes abordagens teóricas e tudo mais, mas que a psicoterapia, ela não deveria ser compulsória, né? Não tem como a gente obrigar uma pessoa a fazer psicoterapia, não tem como a gente uniformizar as subjetividades e dizer então todo mundo tem que fazer psicoterapia, tem que fazer por 2 anos, depois de 2 anos você vai saber como você está e se você tem condições de decidir a respeito de uma cirurgia, né? Então havia um consenso assim, de que aquilo era um absurdo. E estou falando isso, não sei se todo mundo sabe, mas era o que estava determinado pelo Ministério da Saúde para a realização da cirurgia, né? Então tinha lá a compulsoriedade da psicoterapia por 2 anos. A gente entendeu que não, e por mais que a gente estivesse tentando fazer esse diálogo, inclusive junto ao Ministério da Saúde, a psicologia na relação também com a medicina tinha alguma dificuldade ali e, enfim, nessa época, 2013, estava sendo revisada a portaria, né, que regulamenta o processo transexualizador no SUS, e a gente acabou publicando uma nota nossa, né, uma nota da psicologia, e que a partir daí, então, que os psicólogos vão começar a basear suas práticas, né. Foi bastante importante a mudança que houve a partir disso, né, e das reuniões, das conversas todas que a gente fez para a publicação desse documento. Hoje, inclusive, o Conselho Federal de Medicina de Psicologia tem um site sobre a despatologização das identidades trans, né? Na época, o Conselho Federal nem pensava esse tema, a gente em São Paulo que ficava aqui discutindo, e o próprio ambulatório aqui em São Paulo, com discussões muito próximas do Conselho de Psicologia, enfim, conseguiu começar a ter uma atuação, né, dos psicólogos muito mais aberta, enfim, com os seus próprios protocolos e tal. E, a partir disso, também, em 2016, a gente consegue publicar um novo material, que é uma nota de orientação sobre o atendimento psicológico, daí não só, né, sobre a transexualidade, mas a pessoas em conflito com a sua orientação sexual e sua identidade de gênero. Por que isso?
É um nome meio comprido e esquisito, né? Porque o que acontecia, e continua acontecendo com essa história da cura gay, né? De maneira semelhante ao que acontece com as questões de identidade de gênero, é que há uma demanda para que, assim, então os psicólogos não podem trabalhar dessa ou daquela forma, né? E se uma pessoa chega para mim me pedindo um laudo, né? E se uma pessoa chega para mim me pedindo para fazer um tratamento porque ela quer deixar de ser homossexual, né? Então, de maneira semelhante, a gente entendeu que seria importante colocar como orientação, colocar como uma referência aquilo que a gente vem construindo, como o que o psicólogo pode, então, fazer, né? Um material, uma referência que fosse mais afirmativa, né? Que ela fosse mais... não, ó, você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, mas o que a gente pode e a partir da onde, né? Esse documento está também lá disponível no site do Conselho. Então, assim, eu não estou falando como conselho, mas eu fico aqui falando do conselho porque é onde eu fiz toda essa história dessa militância, enfim, né? Então, a minha história, a minha trajetória profissional se confunde um pouco com essa história. Bom, então, lá a campanha internacional ela era porque ia mudar a classificação em 2012, né? E do DSM ela mudou em 2013 de transtorno de identidade de gênero para disforia de gênero, né? DSM-5 classifica então como disforia de gênero, descrito como sofrimento causado pela incongruência marcante entre o sexo de nascimento e a expressão de gênero atribuídos, né? E aí é interessante como o próprio DSM, quando faz essa mudança, ele começa a dizer das preocupações diante da pressão do movimento social, dos movimentos sociais, né? Que vão falar, vão pedir a despatologização, enfim. E tem algumas afirmações que eu acho super interessantes, assim, que o próprio DSM fez. Eu vou ler aqui, tá? Abre aspas, o DSM não só determina como transtornos mentais são definidos e diagnosticados, mas também afeta a forma como as pessoas se veem e como vemos uns aos outros. Enquanto termos de diagnóstico facilitam o atendimento clínico e o acesso à cobertura de seguro que apoia a saúde mental, esses termos podem também ter um efeito estigmatizante. Quer dizer, é o próprio... manual, enfim, as pessoas que fazem o manual reconhecendo o efeito que isso tem, que não é só para prática clínica, enfim, né? Continuando, o DSM-5 tem como objetivo evitar o estigma e assegurar cuidados clínicos para os indivíduos que se veem e se sentem como sendo de um gênero diferente daquele atribuído. É importante notar que a não conformidade de gênero não é, em si, uma doença mental. O elemento crítico de disforia de gênero é a presença de sofrimento clinicamente significativo associado com a condição. Quer dizer, você sai de um lugar, né, que diz mais medicalizante, que bota no indivíduo a questão, né, essa questão que a gente está chamando do binarismo de gênero, da construção social do gênero, das normas de gênero, né, que dizem que a gente tem que se vestir assim assado, se comportar assim ou assado, e tem um passo aí na despatologização, mas ainda não é totalmente aquilo que o movimento social, inclusive, espera e demanda, né? Então agora, tem uma outra coisa ainda que é interessante. Para obter cobertura de seguro para os tratamentos médicos, as pessoas precisam de um diagnóstico. Isso é nos Estados Unidos, né? O grupo de trabalho de transtornos de identidade sexual e de gênero estava preocupado que a remoção da condição diagnóstico psiquiátrico, como alguns sugeriram, colocaria em risco o acesso aos cuidados.
Quer dizer, então o que estava mais preocupando é como é que a gente vai resolver a questão da saúde, a questão da cirurgia, a questão da hormonização, etc., se não for mais uma patologia, se não tiver mais um código dentro dessas classificações. Né? Então tem um reconhecimento de que, assim, tá bom, não, a gente entende que não é um transtorno mental, mas como é que a gente vai resolver isso? E o movimento social, inclusive, também tinha muito nessa época essa preocupação. Né? Ah, então a gente não vai mais poder fazer cirurgia, se despatologizar? E aí o nosso entendimento era não, especialmente porque a gente não pode basear a nossa saúde pública no Brasil numa coisa que está pautada nos Estados Unidos, né? Porque eles lá funcionam muito com... é tudo privado. Então, aqui, a nossa defesa, inclusive, era pelos princípios da integralidade do SUS, enfim, né, entendendo a saúde como, não só como ausência de doença, mas então os princípios da prevenção e tudo mais. Então, que você não precisa ter um diagnóstico de uma doença para ter acesso à saúde pública, né? Então, esse é o argumento na época. Aí eu fui buscar, para dar uma atualizada, o que hoje, né, internacionalmente o movimento está dizendo. Então, essa mesma campanha que chamava STP 2012, né, que era para essa primeira revisão, essa mesma campanha ainda tem lá um site e hoje os esforços se concentram na revisão da CID, que está prevista para sair em 2018. Né? A classificação internacional de doenças, ela já teve ali essa revisão, já saiu um rascunho, enfim, né, de como que eles estão pensando que vai sair, e esse rascunho aponta para a remoção dessas categorias transespecíficas do capítulo de desordens mentais e comportamentais. Então, seguindo o DSM como a gente já imaginava, mas e daí a inclusão na categoria do capítulo de condições relacionadas à saúde, quer dizer, você precisa de um código para ter acesso à saúde, que esse código seja um código mais aberto, de condições relacionadas à saúde sexual, né? Mas ainda tem uma preocupação do movimento com essa classificação diagnóstica da diversidade de gênero na infância, né? O que eles estão apontando é a criação de um código de incongruência de gênero na infância. Né? Então, o movimento ainda continua preocupado com isso. E sugere que seja incluído num capítulo que abrange, entre aspas, fatores que influenciam o estado de saúde e o contato com o serviço de saúde. Né? E aí eu fui buscar também nessa ONG que nesse movimento, enfim, nessa instituição que é a Transgender Europe, né? Eu achei bastante interessante que eles continuam tentando dizer que o que importa é a maneira como a gente quer se pôr no mundo, né? A maneira como a gente se relaciona entre si, a maneira como a gente, enfim. E aí eu separei também uma frase que tem lá no manifesto, enfim, do Transgender Europe, que é: crianças precisam da liberdade para serem quem são. Antes da puberdade não há necessidade de tratamento médico e, portanto, inclusão na CID. Né? Então, todas essas entidades estão preocupadas ainda com a classificação diagnóstica da transgeneridade, enfim, né, na infância. Tem também a indicação para um cuidado com a terminologia e abordagem usada com esse novo código, né, com essa palavra incongruência de gênero, e como é que isso vai ser descrito depois. Então, a recomendação é que sejam usados termos descritivos e não patologizantes, como cuidados em saúde relacionados à transição de gênero. Não está mais funcionando esse negócio aqui. Bom,
E aí, para a gente encerrar, só queria retomar assim, os problemas que a gente encontra com a patologização, né? Reitera a lógica binária, ou seja, se a gente começa a se perceber com a necessidade de expressar o gênero, de viver o próprio gênero de uma maneira diferente daquela colocada dentro da norma, né? Hoje isso já está um pouco mais solto, mas quando você tem um código lá que diz, né, que quem nasceu macho e não se entende homem se encaixa ali dentro daquele código, que isso é uma doença, que isso é um transtorno mental, sobretudo quando isso era classificado como um transtorno mental, né, a gente começa a se comportar, então, se você, em linha geral, se você não é homem, então você é mulher. Então você precisa necessariamente fazer uma cirurgia para adequar o seu corpo a sua identidade feminina, né? Então, quando a gente tem um código, quando a gente tem uma patologia, você reitera essa lógica e você produz demanda nas pessoas, né? As pessoas começam, inclusive, a se questionar: pô, será que eu tenho uma doença? Será que eu preciso, então, fazer uma cirurgia para me adequar? Porque desse jeito que eu tô aqui não está confortável, não está bom, né? Então cria demandas super importantes, né? Estigmatiza, enfim, não considera as diversidades. Então a gente tem pessoas que se identificam e se consideram de diversas formas, não só como transexual, não só como homem, como mulher, enfim, né? Então de novo, reitera uma coisa muito binária e limitante, né, das nossas expressões de gênero. Responsabiliza os indivíduos por um processo que é social, né, falando daquela coisa da medicalização que eu disse antes, e retira a autonomia das pessoas sobre seus corpos. Eu não vou falar sobre nome social, porque eu acho que outras pessoas vão falar sobre isso, mas retira a autonomia das pessoas sobre seus corpos, né? Quando na medida em que a gente diz que para você fazer uma cirurgia, para você tomar hormônio, para você ter acesso às biotecnologias, você precisa estar enquadrado em algum desses diagnósticos, né? Pode passar? Isso é uma foto de uma pessoa do movimento no meio de uma manifestação, da parada, enfim, dizendo: eu não preciso de disforia, né? Então, eu acho que, assim, só para encerrar, a gente, enquanto psicólogo, enquanto pensador, enquanto academia, enquanto médicos, profissionais da saúde, enfim, precisa sempre fazer essa prática. E aí eu quero parabenizar, inclusive, a organização desse evento pela diversidade de composição do evento, né? Porque a gente precisa retomar sempre o que as pessoas estão falando, né? E aí, sobre si. E aí é movimento social organizado ou não, né? Os indivíduos usuários da saúde, enfim, e não só ficar falando do alto dos nossos estudos e saberes, mas assim, fazer sempre esse diálogo, porque senão a gente não evolui, né? A gente fica inventando aí essas categorias, classificando as pessoas e falando de nós para nós mesmos, tá bom? Então, era isso, espero que tenha contribuído e depois eu vou estar aí para a gente debater. Obrigada.